pessoal, tudo bem? Que bom. Espero que você esteja bem. Gente, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre inovação educacional, tá certo? Vamos para a nossa unidade 1. No outro vídeo, se você não viu ainda, né? No outro vídeo, o primeiro vídeo, na verdade, foi mais introdutório, explicando a vocês o que a gente iria estudar. E agora nós iremos para a primeira unidade, ok? Mas antes, lembrando a vocês, se inscrevem. Tenho observado que vocês têm aí visto o conteúdo, tá certo? Mas têm esquecido de se inscreverem. Então se inscreve, deixa teu like, compartilha. Esse canal foi feito para te ajudar a estudar, exatamente, com conteúdos que envolvem na área de educação. E nós iremos falar hoje sobre inovação educacional, especificamente sobre tendências e inovação na área educacional. Então, bora lá, já lendo aqui sobre o convite ao estudo. Bora lá? Estudar as tendências e inovação na área educacional, que é título da unidade, tá certo? É o título dessa unidade. É muito instigante, porque significa perceber o mundo em que vivemos hoje e projetar o futuro. E nós temos tudo a ver com isso. Afinal, nós, futuros professores, estamos sempre produzindo o futuro, mudando a vida das pessoas e da sociedade. É nessa linha de pensamento que desejamos que mergulhe nos estudos propostos nas 3 sessões dessa unidade. Iniciaremos pensando sobre o que é inovação educacional, mas antes, visitando os significados de inovação e educação, e depois entendendo o quanto ela esteve presente ao longo de toda a história da educação. A partir disso, vamos refletir sobre as tendências da área educacional e perceber que ela está totalmente vinculada às tendências da sociedade. Então, uma coisa está vinculada à outra e que o fim vai ser investir na sociedade, tá certo? Por fim, na última sessão, vamos nos apropriar das inovações, as quais nós, professores, estaremos envolvidos para sermos, ao mesmo tempo, inovadores. Ao final dessa unidade, nós teremos um entendimento mais elaborado de como as inovações educacionais, por meio dos recursos tecnológicos digitais ou não, enfatizando, tá? Recursos tecnológicos digitais ou não envolvendo a inovação educacional, são necessárias para promover a formação de nossos futuros alunos, a fim de que eles construam seus conhecimentos por meio da produção e acesso de informações de maneira criativa, crítica e principalmente ética. Sempre vocês vão observar que vai ter essa palavra, questão de ética, ok? Esse seu entendimento sobre as inovações educacionais é essencial para a sua prática docente, envolvendo o planejamento, desenvolvimento e a avaliação de projetos educacionais que necessariamente deverão ser inovadores. A inovação deverá fazer parte, certo, de seus projetos para que eles possam cumprir o objetivo de garantir a aprendizagem de seus alunos em um processo de ensino que seja mais significativo, interativo e colaborativo. Então, a interação e a colaboração devem ser promovidas nas atuais estratégias de ensino que nós adotaremos e os recursos tecnológicos que estão disponíveis para isso. Daí a importância do nosso conhecimento sobre inovações tecnológicas, para que nós
possa incorporá-las em nossas aulas. Eu estou trazendo, né, a leitura para nós estudantes, certo? Falando diretamente no intuito de que somos nós que estamos recebendo essa informação. Então, favorecer a integração entre conteúdos e problemas reais, respeitando o ritmo e as potencialidades de nossos futuros alunos. Nós ainda não estamos vivenciando, né, a sala de aula. Nós ainda não estamos na prática docente. Nós estamos estudando, nos formalizando, certo? Adquirindo conhecimento, informações. Então, eu trago sempre no intuito de que nós estejamos de fato recebendo essa informação para que a gente venha, quando terminarmos, concluirmos, ou você que já é formado, né, que está estudando para concurso, entenda que tudo o que estamos aprendendo aqui vai estar presente na nossa sala de aula, possa ser que não diretamente, mas no nossa mente, na nossa memória, vai estar o conhecimento e nós poderemos refletir sobre a questão dessas tendências e inovações, entender quais são essas inovações, porque a gente pode até nos enganarmos que a gente vai aprender, certo, através do estudo, que essa questão da inovação não só está envolvido com recursos digitais, mas vai haver outros recursos, os tecnológicos digitais ou não, como foi falado aqui no nosso texto. Então, aproveitem. Então, bora lá. Inovação educacional, diálogo aberto. Atualmente, quando você ouve falar em inovação, é provável que venha à sua cabeça situações modernas, como imagens de telas de computadores, celulares ou artefatos relacionados à inteligência artificial. E quando se fala em inovação educacional, é igualmente provável que você imagine aulas com computadores, né, celulares, internet ou alguma outra tecnologia. Mas por que será que são essas imagens que vêm imediatamente à cabeça e não outras? Foi o que eu falei. Então, nós estamos aqui para obter esse conhecimento, que quando chegarmos na sala de aula, ou quando fizermos uma prova, ou quando for lá solicitado, quando for perguntado sobre o que é inovação tecnológica, inovação educacional, o que está envolvido na educação, na inovação educacional, e tiver lá somente os artefatos tecnológicos ou relacionados à inteligência artificial ou imagens de telas de computadores, não é somente isso. Então, mas por que será que são essas imagens que vêm imediatamente à nossa cabeça e não outras? O que pode ser inovação a não ser isso que a gente acabou de ler? Será, então, que as inovações educacionais só existem com esses recursos e artefatos tecnológicos? É importante lembrar que tecnologia não é sinônimo de artefatos tecnológicos. É comum as pessoas afirmarem que usam a tecnologia quando estão com computadores, ou estão usando computadores ou celulares. Isso é um equívoco. E ele nos dá um exemplo. O computador e o celular são, sim, artefatos tecnológicos. A tecnologia é todo o conhecimento conceitual e das técnicas para a produção de computadores ou celulares. A melhora da performance dos computadores ou dos celulares é produto dos avanços da tecnologia. Então, a tecnologia envolve também conceito. Um conceito é uma inovação, entende? Técnicas, novas técnicas é uma inovação. Então,
A tecnologia é todo o conhecimento conceitual e de técnicas. Então, conceitual e de técnicas. Então, para respondermos a essas perguntas, né, que nos foram colocadas, devemos ter em mente que aquilo que é pensado como inovação em uma época, depois de implementada, logo se torna algo comum. Ele também vai nos dar um outro exemplo. O uso de lousas brancas e das canetas com tinta no lugar dos quadros negros e do giz são ou foram considerados como uma inovação educacional por alguns, mas não para outros. Já a invenção da máquina da impressão tipográfica pelo alemão Johann Gutenberg na década de 1430 propiciou uma inovação educacional. Então, veja, o que era usado antigamente, que eu nem sei se ainda em algumas escolas usam, né, o quadro negro e o giz, hoje nós temos a lousa branca com a canetas com tintas. Isso era inovação educacional da época, mas era uma inovação. A máquina de impressão tipográfica também proporcionou uma inovação educacional. Então, esses exemplos deixam claro que a relação entre os recursos tecnológicos e a inovação educacional deve ser marcada pelo momento histórico que ela ocorre, em que ela ocorreu. Ou seja, essas imagens que vêm à nossa cabeça nos dias de hoje, quando falamos em inovação, é porque essas imagens estão atreladas ao nosso momento. Nós é que estamos vivenciando esse momento. Então, estão atreladas ao momento presente e jamais ocorreriam em outros momentos da história ou do futuro. Esse é o nosso momento. Por isso que quando se fala em inovação, vem à nossa mente as questões que envolvem a tecnologia, mas no sentido de ser um computador, o celular, a inteligência artificial, certo? Agora, imagine que você está participando de um processo seletivo para uma vaga de professor. O entrevistador faz o seguinte comentário: o mundo mudou muito e continua a mudar cada vez mais rápido. Antes, era possível trabalhar com os alunos sentados em filas, e o objetivo do ensino em geral era fazer com que os alunos memorizassem aquilo que o professor dizia que estava ensinando. E após as provas, quase tudo era esquecido pelos alunos. Hoje isso não é mais possível. Temos que inovar. Em seguida, ele pergunta, no caso, o entrevistador, o que é inovação educacional para você? E quais seriam as maneiras possíveis de inovarmos na educação? O que você responderia? Para você, o que é inovação educacional e quais seriam as maneiras possíveis de inovarmos? Essa é uma situação hipotética, mas na verdade está presente na cabeça de professores, gestores educacionais, aqueles que decidem as políticas públicas, editores de material didático, ou seja, está na cabeça de todo mundo que trabalha com educação e percebe que ela precisa se atualizar para garantir maiores chances de os alunos aprenderem. Então, nesta sessão, nós teremos acesso a informações que ajudarão a responder as perguntas feitas pelo entrevistador na situação hipotética que nós acabamos de ler. Nela, nós iremos refletir sobre o que é inovação educacional,
sobre as muitas possíveis possibilidades de inovar na área da educação e quando um avanço deve ou não ser considerado uma inovação pedagógica. Gente, é muita coisa que precisamos ter esse entendimento. Precisamos estar formado, né, informado dessas coisas para que a gente possa prosseguir e chegarmos no nosso ambiente de trabalho, que é a sala de aula, onde estaremos com responsáveis pelo desenvolvimento, né, sendo mediadores das crianças, dos nossos alunos, porque os alunos são os protagonistas, né? Eles devem procurar ser ativos, né, de busca, de pesquisa, de curiosidade. Então, precisamos inovar. Mas o que é inovar? Como inovar? Será que determinada ideia pode ser considerada uma inovação? É isso que nós vamos descobrir. Não pode faltar. Falar sobre inovação educacional é sempre muito prazeroso, porque está implícita a ideia de que ela vai melhorar a realidade que vivemos em um determinado momento. Falar de inovação significa olhar para o futuro com a esperança e convicção de que o mundo será melhor. A inovação educacional é um assunto muito amplo, porque busca construir esse sonhado futuro e implica reconhecer algo e fazer algo agora, que é resultado do que aconteceu no passado. Essa noção de encadear o passado e o presente é essencial, mas muitas vezes ela não é considerada na prática. Além da questão do tempo, presente, passado e futuro, você vai perceber nesta sessão que se trata de uma temática interessante, porque tem muitas conexões com outras áreas da educação e também com outras áreas do conhecimento, como economia, tecnologia, política educacional. E para começar, vamos refletir um pouco. Muitas vezes a inovação é confundida com o que é novo, né? Será que sempre a inovação traz algo de novo? E o que é inovação educacional? Antes de continuar a ler esse texto, vamos parar um pouco e pensar sobre as seguintes questões que se parecem ser básicas para você, para nós, para você. O que é inovação e o que é educação?